Leão 14, pessoal, criticou os bônus salariais oferecidos a executivos de grandes empresas. E aí, pelo visto, ele ainda citou a proposta da Tesla, de Elon Musk, de oferecer $1 trilhão, né, ao próprio CEO, né, o superpoderoso Elon Musk. De qualquer forma, a gente vai entender o que pode estar por trás desse pronunciamento. Mais uma vez, aí, talvez um papa, enfim, dando opiniões que pode acirrar ódios e paixões. Ninguém melhor que Luca Bassani, conosco agora e com todos os detalhes. Luca. Bom dia, você Marinho, boa semana a todos que nos acompanham aqui. É o Papa Leão 14 que completou 70 anos, inclusive no último final de semana, teve toda a celebração do seu aniversário pelos fiéis na Praça São Pedro, fez um questionamento em uma entrevista que vai ao ar ao longo das próximas semanas, criticando o acúmulo irrestrito de capital. O Papa disse, abro aspas, ontem saiu a notícia de que Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo. O que isso significa e do que se trata? Se essa é a única coisa que ainda tem valor, então estamos em apuros. Ele segue, então, a mesma crítica que fazia o seu antecessor, o Papa Francisco, que também era muito vocal sobre as desigualdades sociais, o acúmulo de lucros bilionários, trilionários, no caso aí de Elon Musk, em relação a um mundo onde há muita miséria, muita fome e desigualdade. Uma opinião que até agora não havia sido expressada de maneira tão explícita pelo mandatário do Vaticano e que por conta disso pode acabar novamente acirrando os ânimos em relação às opiniões políticas do pontífice, que, como nós sabemos, é uma figura um pouco mais comedida do que era o Papa Francisco em ser tão vocal em relação a isso, apesar de costumeiramente pedir para o final das guerras, o cessar-fogo na faixa de Gaza, na guerra da Ucrânia, e também pedir para que as lideranças mundiais olhem pelos refugiados e pelos pobres miseráveis nas suas próprias sociedades. Vamos ver como isso repercutirá e se até mesmo Elon Musk se pronunciará a respeito disso durante os próximos dias. Bastante, muito bem colocado. Vamos aqui também, eu queria seguir repercutindo aqui outro assunto mais do que relevante nesse momento, até porque ainda na Europa, rumo à Escandinávia agora, né? Foi lá na Suécia, meu caro Luca Bassani, que, pelo visto, houve uma movimentação legislativa querendo diminuir para 13 anos, pessoal, a idade pela responsabilização criminal, ou seja, a maioridade penal, por assim dizer, de acordo com o nosso debate público aqui no Brasil. É por aí? É isso mesmo, a maioridade penal na Suécia já é de 15 anos, ou seja, é muito abaixo daquela que é praticada no Brasil, em grande parte do mundo, mas o legislativo quer diminuir ainda para uma idade menor, 13 anos, considerando que os dados dos últimos 10 anos mostram que a criminalidade realizada por menores de 15 anos quase que dobrou durante esta década. Isso acontece em um cenário onde as grandes cidades suecas, outrora conhecidas pela sua segurança, principalmente para as mulheres, se tornaram violentas, com tanto furtos acontecendo como crimes de ordem sexual e facadas, outros crimes violentos, muitos deles atribuídos a descendentes ou até mesmo imigrantes diretos de países islâmicos, sobretudo do chifre da África, Somália, Eritreia, ou até mesmo do norte do continente africano, região do Maghreb e Iraque e Afeganistão também. Então isso não só acirra a questão da discussão sobre a maioridade penal dentro do país, mas também as restrições migratórias, sendo que a Suécia foi um país que abriu as portas para mais de 1 milhão de refugiados há cerca de 20 anos e hoje vê esses índices sociais bastante preocupantes, até mesmo comparando com outras nações europeias, algo polêmico que será discutido tanto pelo legislativo quanto pelo executivo do país, agora comandado também pela direita. Luca Bassani, sempre preciso, sempre por dentro, diretamente do velho continente. Bom trabalho por aí, como sempre. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Vou acionar aqui nosso ponto de apoio jurídico. Tem dois pilares aqui, Gesualdo Júnior e doutora Luciana Nepomuceno. Vou contigo, Gesualdo. Vamos começar com a segunda pauta com a qual o Luca nos entregou aqui a palavra. É impressionante como a gente acha que essas questões, enfim, de maioridade penal ainda ser um tema tão inflamado aqui no Brasil, mostra como nós estaremos reféns de um atraso civilizatório, né? Ou pelo menos ali, enfim, perdendo a curva da história, mas mostra que, enfim, não passa de um complexo de vira-lata nesse sentido, tanto que as potências escandinavas, né, que são sempre tratadas como referência social, também estão lidando e muito com esses problemas, né?
Tem toda a razão. Inclusive, na Inglaterra já tem um precedente de uma criança de 10 anos ter sido condenada à pena de prisão por muito tempo em razão de crimes que cometeram. E, de fato, eu acho, Marinho, que discutir a redução da maioridade penal no Brasil é até estéril. A gente tem uma regra na Constituição que diz que a maioridade é com 18 anos. Então, muita gente vai dizer, não pode mudar a Constituição. Tudo bem, vamos mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas, que lá são chamadas de medidas socioeducativas, podem ser aplicadas aos maiores de 12 anos, aos adolescentes. E esses precisam ter penas mais severas, medidas socioeducativas mais severas. Basta alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para trazermos penas mais compatíveis àquilo que a sociedade precisa e resolveríamos o problema. Doutor, ou pelo menos buscaríamos a solução do problema, né? E a doutora Luciana Nepomuceno, no caso da Suécia, também o Papa, enfim, que já mostrou muito essa preocupação dele com a... Inclusive é importante a gente falar também, né? O antecessor dele, pelo menos na nomenclatura, né? Foi o Papa Leão XIII, foi o responsável por instituir o que ele chama da DSI, que é a Doutrina Social da Igreja Católica. Então, não à toa, muitas pessoas já esperando uma atualização dessa doutrina social da Igreja Católica nas mãos do Papa Leão XIV. E ele fazendo esse questionamento, muito fácil só colocar na conta mais um Papa comunista aí e tal, e ficar por isso. Enfim, já tem toda uma história longa que precede esse espírito da Igreja Católica que o próprio Papa está vocalizando agora, né? Mas o espírito é um espírito humanitário e social. Inclusive, nessa manifestação, o Papa Leão, ele comparou a situação atual com os anos de 1960, quando nós tínhamos que os presidentes das empresas, eles ganhavam cerca de 4 a 6 vezes mais do que os seus funcionários. E hoje, nós estamos tendo ali uma discrepância de 600 vezes maior essa diferença. Então, nós estamos falando aqui de uma distorção social, econômica, que só dá atração a essa polarização social. Inclusive, nós comentamos aqui no programa, na sexta-feira, sobre a crise do Nepal, que exatamente sobre o movimento social liderado por jovens que não aceitam lá você ter uma casta super rica em detrimento de uma população extremamente pobre. Então, o Papa está, sim, independente se é comunista, se não é comunista, tendo o olhar que o pontífice deve ter para essa distorção, para a humanização da nossa sociedade. Humanização essa que a gente falou tantas vezes aqui no programa hoje, que passa, sim, por uma igualdade econômica e social. Lembrando que quem criou a doutrina social da Igreja, né, o Papa Leão XIII, lá nos primórdios, era um anticomunista, antissocialista até o último fio de cabelo. Era antiliberal também no sentido econômico, né? Mas, de qualquer forma, vários, enfim, sucessores, Papa Pio X, Pio XIII, Pio XII, enfim, eram muito mais direitistas e anticomunistas e ainda assim mantiveram a doutrina social da Igreja, que talvez só para mostrar que é um princípio basilar, inegociável ali da própria Igreja Católica, das instituições mais perenes e duradouras que existem ainda entre nós.